Venha aqui com o Dr. Marcos Jacinto, reumatologista, porque muitas mulheres, elas simplesmente reclamam de dores e dores. E aí, quando resolvem ir ao médico, fibromialgia. E nós estamos aí num mês de alerta, né? Laranja, roxo, depois a gente já até falou sobre essas cores. E eu convido você a prestar atenção na nossa conversa, porque nós, em primeiro lugar, como bons anfitriões que somos, eu e você de casa, Dr. Marcos Jacinto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E hoje, falar sobre a relação da mulher e a fibromialgia parece algo comum, porque a gente sempre conhece alguém que tem, uma amiga que tem, alguém da família que tem. As mulheres são as mais, afetadas pela fibromialgia? Rita, com toda certeza, tá? É o seguinte... Para o padrão de um reumatologista, até que a fibromialgia é um pouco democrática, tá? Porque ela pega uma proporção de 2 mulheres para cada homem quando você pega a estatística dura mesmo. As outras doenças que eu trabalho, via de regra, têm um predomínio feminino assim, ó, estrondoso, 10-1, 5-1. Mas não deixa de ser verdade, 2-1 ainda é muito impactante. Então, muito mais mulheres do que homens têm sim fibromialgia. E você começou comentando que agora virou algo comum de se conversar, né? Para mim isso é um alívio. Até recentemente, para eu falar para uma paciente, você tem fibromialgia, era um samba, tá? Porque tinha muito estigma, o paciente não gostava de escutar e eu gosto muito de manter a amizade, tá? Parte do tratamento bem sucedido é uma relação médico-paciente positiva. Então, hoje em dia está muito mais fácil puxar esse assunto e falar, ó, esse é o diagnóstico, o pessoal aceita muito bem, inclusive assim, já pega a bola, já leva para frente, vamos resolver. O que as mulheres talvez, ou as pessoas que tinham fibromialgia, tinham dificuldade no passado, é porque quando começava assim, mas está doendo as juntas do cotovelo, está doendo os joelhos, tornozelo, o pescoço, começava, nossa, é Maria das Dores, e aí elas recebiam apelidos, aí era um bullying familiar, né? O estigma já vinha automaticamente, né? Mesmo sem um diagnóstico, o estigma ainda existe, mas hoje em dia está muito mais fácil de manejar. As pessoas estão entendendo que isso realmente é uma doença, não é só uma reclamação, só uma queixa. Ela tem fundamento, apesar de ser difícil, porque não tem um exame que fala assim, olha, esse exame dá o diagnóstico assim, exato de que é fibromialgia. Concordo. Olha, mesmo que não tivesse o diagnóstico, se a paciente está falando que está com dor, eu já levaria a sério, tá? Então não precisaria de chamar de fibromialgia para levar a sério se a minha mãe, se a minha avó está falando de muita dor. Que tal levar no médico, pessoal? Né? Mesmo sem um diagnóstico. Mas vamos lá, você tem razão. Fibromialgia ainda é um desafio. Fico aliviado, fico feliz que o estigma bem mais amenizado agora, porém, ainda é um desafio. E você tocou num ponto central, o fato que tecnicamente não existe exame. Isso questionável, tá? Seguinte, não existe exame para confirmar a nível comercial, ou seja, coisa que a gente aplique no dia a dia, que tem acesso no plano de saúde ou no SUS. Porém, fibromialgia altera sim exames, altera exames a nível experimental. Então, alguns exames muito chiques, muito elaborados, coisa que a gente não vai usar no dia a dia, porém confirma-se sim. Já falo dessa maneira por quê? Porque muita gente acha que tem um fundo psiquiátrico ou psicológico muito pesado, que fosse puramente uma doença dessa natureza, mais emocional, mais mental, e não, tem alterações objetivas de organismo, tem coisas que a gente pega... O físico comprova. Com toda certeza, porém não no dia a dia. Fica a nível de pesquisa, fica a nível ainda, digamos assim, pré-clínico. Coisa que acontece lá em cima, que chega só em artigo científico e que, para ser bem sincero, nem todo médico tem conhecimento disso. Mas, só para deixar aqui cravado, a fibromialgia não é psicológico, não é puramente emocional, altera sim exames, porém uns exames exóticos que a gente não usa no dia a dia. Mas a gente vai recapitular tudo isso com você no próximo bloco, porque o Dr. Marcos Jacinto, reumatologista, estará conosco e vai explicar, inclusive, o que é a fibromialgia. A gente deu esse start aqui agora, mas a gente vai entender um pouco mais no próximo bloco. Um copo d'água em intervalo e a gente volta já. O objetivo do programa Mulher.com é levar sempre até você informações, promover saúde, a prevenção de doenças, é claro, além de destacar a importância do diagnóstico precoce. Isso nós fazemos com todas como vou falar, as classes médicas,
especialidades médicas. O doutor me ajudou bastante, porque nós só escolhemos excelentes profissionais, como hoje aqui, o doutor Marcos Jacinto, reumatologista. E nós estamos trazendo hoje para você, claro, esse assunto sobre fibromialgia, portanto, o doutor Marcos é e sempre será bem-vindo, mas hoje nós também, além de passarmos essa informação, nós contamos com você. Nós estamos numa missão hoje e queremos contar com você para continuar proporcionando conteúdos de qualidade para vocês que, com certeza, merecem todos os dias o nosso melhor. Então, estamos contando com você, viu? Obrigado por estar com a gente. E agora nós vamos continuar o nosso tema, o nosso assunto, porque a fibromialgia, como nós falamos no bloco anterior, ela passou por preconceitos, estigmas, como o próprio doutor Marcos colocou, e as pessoas tinham até vergonha de falar que estava com dor, porque era um motivo até de chacota, de brincadeiras, né? E de mau gosto, porque ninguém acreditava. Como uma pessoa pode sentir tanta dor desse jeito? Então, doutor, eu vou pedir ao senhor agora, por favor, que nos explique o que é a fibromialgia. Perfeito, é um prazer para mim. Seguinte, então. Fibromialgia é uma doença, eu gosto de chamar de característica, tá? Porque é uma coisa que já vem com uma tendência genética, o paciente nasce com essa predisposição para desenvolver a patologia e ao longo da sua vida algo vai deflagrar. Sugiro que não foquemos muito, o que vai deflagrar? Nossa, é um estresse, é uma infecção? Não, assim, algo vai deflagrar, tá? O pico de incidência vai ficar ali mais ou menos entre 20 e 50 anos, como eu já mencionei no bloco anterior, cerca de 2 vezes mais mulheres do que homens. E o que esse paciente vai tender a apresentar? Claro que tem a sua variação dentro do espectro dos sintomas, mas o principal, o fundamental. Então, o que mais famoso é dor. E dor aonde? Dor aonde der vontade, tá? O que mais chama atenção é dor em mais de um local do corpo ao mesmo tempo. E para quem é formado em medicina, dor que parece não fazer tanto sentido. Muitas doenças seguem padrões mais estereotipados. Então, tá ali o nervo X, tá ali a articulação A, B ou C. Agora, a fibromialgia, por característica, já traz dor que não segue um padrão que seria, assim, organicamente muito coeso, tá? Sei que ficou uma frase meio esquisita, mas dor diferentona. Além dessa dor, outras naturezas de sofrimento. Parece que foi feito sob medida para encher o saco mesmo, tá? Então, além disso, você vai ter cansaço excessivo, dificuldade de memória, dificuldade de lembrar alguma palavrinha, coisa simples, tá? Não é uma... Nossa, brincando. Eu acabei de ter uma falha na memória aqui agora. O problema da fibromialgia justamente é que, vez ou outra, todos nós vamos fechar o critério bonitinho. A questão é, o sintoma para ser formalmente caracterizado são 3 meses de duração, tá? Todos nós temos direito a pelo menos 2 meses, pelo jeito, de sintomas semelhantes. Então, recapitulando, dor muito intensa, que parece não seguir padrões pré-estipulados. Além disso, cansaço excessivo, dificuldade de memória, tendência à dor de cabeça, tendência à dor abdominal, má qualidade do sono é um ponto central, então alterações do sono também. E esse é o cerne, esse é o núcleo duro. Depois, digamos que temos alguma coisinha ou outra que pode acompanhar. Mas esse é o núcleo ali que permite o diagnóstico, a identificação pronta da fibromialgia. A gente trouxe uma imagem, eu acho, que sintetiza isso, não trouxe? Sim, nós vamos colocar no ar. Então, beleza. A imagem, para quem está vendo agora, basicamente é o corpo todo. Então, como já mencionei, dores repetitivas, tem paciente que tem mais dor na articular, tem paciente que tem dor mais na carne, por assim dizer. Eu ia perguntar isso, muitas pessoas reclamam, fala dor nas juntas. Olha, acaba que o reumatologista é o especialista das juntas, tá? Então, de fato, mas para mim, na minha experiência, eu diria assim, vou colocar uns 50% dói mais a junta, 50% dói mais a carne, tá? Varia bastante. O cansaço, a má qualidade do sono, a dificuldade de concentração, nossa, é um pacote feito para incomodar bastante, tá? Isso é fibromialgia. A duração de 3 meses e antigamente a gente falava o seguinte, não pode esses sintomas ser explicados por outra doença. Ou seja, se eu tenho uma outra situação que justifica algum desses sintomas, está fora a fibro. Hoje em dia não. Conforme a gente entende mais a patologia, a gente entende que mesmo que existam situações que estão ali contribuindo, a fibro pode fechar o diagnóstico mesmo na coexistência de outros sintomas, tá? Uma coisa que eu não falei e que também é bem importante, e aí sim, daí que vem o estigma principal, é a associação com sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Não é obrigatório, você fecha um critério perfeitamente sem isso. Conheço dezenas, centenas de pacientes com fibromialgia que não sofrem de sintomas emocionais associados, porém é uma característica sim, é uma situação que costuma andar junto.
pessoa vai hoje automaticamente se identificar com esses sintomas, com estas situações que ela vai estar vivendo, e ela pode falar assim, nossa, eu acho que eu preciso investigar, porque já faz mais de 3 meses que eu estou sentindo essas dores, etc. Quem ela deve procurar? Já direto um reumatologista? Então, o reumatologista é o especialista que tem formação dedicada para abarcar também fibromialgia. Mas eu não quero só a corporativista, tá? Se você tiver acesso a qualquer tipo de profissional de saúde, qualquer médico, tecnicamente está de bom tamanho. Inclusive, uma capacitação para o médico conseguir atender até que muito bem fibromialgia não é complexa, tá? Coisas com algum treinamento discreto, você já consegue colocar um profissional para tocar muito bem essa doença, tá? A fibromialgia, ela funciona como uma síndrome? Por exemplo, se repete as mesmas dores em pacientes diferentes? Seria muito pragmático que sim, mas não. Cada uma vai ter o seu padrão de dores, tá? Bastante particular isso, varia bastante. Então não tem um padrão? Não tem. O importante seria perceber uma sensibilidade exacerbada para a dor, que dura mais que 3 meses, associado à qualidade do sono, emocional, associado às alterações de memória. É o pacote que fecha. Inclusive, veja bem, se fosse apenas dor, não fecharia diagnóstico. Verdade. Para fibromialgia, tecnicamente. Doutor, existe tratamento para aliviar todo esse sofrimento da pessoa? Com toda certeza existe tratamento. Aqui eu prefiro ser bem transparente, tá? Diferentemente de outras situações, a fibromialgia, eu tenho uma frase, ela não vai abreviar a vida do paciente. Então o paciente pode até ter vontade de morrer de tanta dor, mas não morre de jeito nenhum, tá? Porque não vai afetar a parte orgânica nesse patamar. Moral da história, como que a gente resolve uma doença que se estende 3 meses ao diagnóstico, mas a média são anos que o paciente sofre até chegar no reumatologista ou até chegar no médico, tá? Justamente porque sempre vai botar a culpa, caminhei demais, fiz exercício demais, dormi de mau jeito. A quantidade de pessoa que troca colchão por causa de fibromialgia é impressionante. Olha isso. Coitado, o colchão sempre é o primeiro culpado quando começa a doer, dores inexplicáveis. Então, um paciente que tem esse caráter crônico, uma doença que não tem aquela coisa de urgência, não vai abreviar a vida de ninguém. É um paciente que é desafiador para o médico. Isso é uma coisa que eu queria trazer do nosso lado também, tá? O paciente sofre muito, mas a fibromialgia, diferentemente de outras situações, não é assim, dei um remédio e resolvi. É um processo. O cerne do problema está no centro de modulação de dor no cérebro. Ou seja, o meu objetivo é reeducar esse cérebro a sentir dor. Digamos que é ambicioso, que é uma coisa que demanda tempo, atenção multiprofissional, geralmente só o médico não vai dar conta, ou pelo menos não seria o ideal. Você vai precisar de ajuda de um acupunturista, fisioterapeuta, psicólogo quase sempre cai muito bem também. Então, todo esse contexto torna o seguinte cenário: dá para tratar, melhora muito. Digamos que a média, ou seja, a boa parte dos pacientes vai ter uma resposta bastante satisfatória, vai melhorar bastante, mas é um processo. Então não é consulta 1, 2 ou 3 que vai resolver. É pequenas mudanças e está naquelas doenças que o que mais impacta mesmo é o próprio paciente. Não tem um medicamento que eu coloque e está resolvido. Temos vários medicamentos que a gente utiliza para vários objetivos diferentes, mas aqui é um processo, é uma coisa que a gente constrói junto com o paciente, consulta após consulta. E está aí um desafio também. Para o paciente que vai depender de uma atenção no SUS, não é tão fácil achar um profissional, novamente, capacitado para isso e ao mesmo tempo que tenha a solicitude, tenha a doação. E a sensibilidade também de entender a dor daquele paciente. Acho que isso pelo SUS também, às vezes, pela pressa, pelo tanto de gente que atende, acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade. A pessoa reclama de dor. Agora, essas pessoas que reclamam de dores e ainda não foram ao médico, estão fazendo uso de analgésicos e analgésicos que são fáceis de comprar na farmácia, não precisam de orientação médica. Quais são os cuidados que ela deve ter em relação a isso? Muito bem colocado, porque não é raro pegar paciente que sofre de dor e faz uso crônico de anti-inflamatório. Qualquer medicamento, claro que seria mais interessante conversar com um profissional de saúde antes. Mas agora, se eu puder dar uma dica, medicamentos que são anti-inflamatórios, bota no Google ver se é, ou que contém anti-inflamatórios. Os remédios para dor mais populares no Brasil são os que são em combinações, né? Então, não vou falar marca, mas associações ali para gripe e companhia. E geralmente essas associações têm anti-inflamatório. Estou chamando a atenção do anti-inflamatório porque
é um mal que pode ser evitado e que pode ter consequências sérias. O uso crônico de anti-inflamatório, o levinho é tendência à úlcera gástrica. A partir daí, só piora. Então, uso de vez em quando, tudo bem, tá? Claro, prefiro conversar com o médico. Mas uso crônico, se você for precisar usar, sugiro mesmo analgésico simples, paracetamol, dipirona, e conversa com o médico. Para além disso, já começa a se expor a risco. E não é 1, nem 2, nem 3 pacientes que eu já vi que chega usando anti-inflamatório há muito tempo, às vezes com consequência trágica. Pode até complicar o tratamento com outros medicamentos que o senhor está pensando em colocar para melhorar a qualidade de vida dele. Com certeza é uma possibilidade. Doutor, eu quero agradecer sua participação. Deixamos de falar algo importante que o senhor gostaria de citar? Rita, eu acho que você foi cirúrgica, você fez as perguntas certas, do jeito certo. Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, deixar aqui os contornos do que é o diagnóstico, os contornos do que é o tratamento e as mensagens principais. Procure ajuda, não é psicológico de maneira nenhuma, evite anti-inflamatório e estamos sempre à disposição. Muito obrigada por estar conosco. Foi um prazer. Ai, que delícia! E olha, nós conversamos com o Dr. Marcos Jacinto, médico reumatologista, hoje falando sobre o fevereiro roxo, laranja, conscientização sobre doenças crônicas. Então, é alerta, gente. Nós estamos aqui para fazer alertas. Você acorda, menina, acorda, menino, e vai procurar um médico caso você tenha se encontrado dentro de todas as explicações que o Dr. Marcos nos deu hoje.